Bem, nós vamos então iniciar a aula sobre keynesianos e clássicos do curso de Macroeconomia 2, aqui do mestrado e doutorado em Economia Aplicada, programa de pós-graduação em Organizações e Mercados, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos e a disciplina é, como nós vimos, Macroeconomia 2. Então nós vamos usar o livro do Scarth, os dois livros do William Scarth, que é o livro de 2007, Macroeconomics An Introduction to Advanced Methods, a terceira edição, que é de 2007. Tem uma edição anterior também que pode ser utilizada sem problemas. E a edição de 2014 também, do William Scarth, The Development of Modern Methods for Policy Analysis, que é de 2014, que é uma atualização da edição de 2007. As referências complementares estão aqui no final desta apresentação e vão ser mostradas em outros vídeos, na sequência desse vídeo aqui, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma sequência que vai estar na playlist lá no YouTube, tá? Introdução. Primeiro, no que se refere à política econômica, os pontos centrais, os pontos fulcrais, básicos realmente da análise keynesiana, dizem que o desemprego involuntário pode existir, quer dizer, a análise neoclássica, ou clássica, que eles chamavam os neoclássicos de clássicos, por uma questão de retórica. Mas os clássicos são, na verdade, são os neoclássicos, os marginalistas que fizeram a microeconomia neoclássica, e da microeconomia neoclássica derivaram a chamada macroeconomia neoclássica, o modelo neoclássico. Então, eles dizem, os neoclássicos, que o desemprego involuntário não existe. O desemprego é voluntário. A gente vai analisar depois esse modelo e vai falar sobre esse modelo, sobre ele. A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre o modelo neoclássico. Tá? Já os keynesianos dizem que o desemprego involuntário pode existir. E Keynes também diz que sem o apoio do governo, qualquer ajuste do sistema de volta para o pleno emprego vai ser lento. Então os ajustes não são rápidos, como queriam os neoclássicos, ou clássicos, no dizer de Keynes. Então o ajuste para os keynesianos de volta para o pleno emprego seria lento, e não rápido, como os neoclássicos dizem. Pleno emprego não quer dizer que está todo mundo empregado. Pleno emprego existe o desemprego, que é o desemprego natural. E esse ajuste também vai ser cíclico e sujeito a crises. Tá? Então, esse ajuste, além da lentidão, ele tem o caráter cíclico e sujeito a crises. Na sua forma extrema, na sua forma mais radical, a visão keynesiana diz que o processo de ajuste de volta para o equilíbrio de pleno emprego, ele não ocorre sem o auxílio da política econômica que é comandada pelo governo, sem o auxílio de políticas que estimulem a demanda efetiva. Demanda efetiva composta por consumo, investimento, sobretudo, e o auxílio do governo, que seria o gasto, despesa pública, o G, C mais I mais G. G seria o componente de apoio para trazer a demanda efetiva para o nível de pleno emprego. Essa visão pode ser defendida com base em qualquer um dos seguintes pontos. O primeiro ponto, a economia possui equilíbrios múltiplos, e somente um deles corresponde ao pleno emprego. Esse é o primeiro ponto de apoio para a visão keynesiana. A economia tem vários equilíbrios múltiplos, e só um que corresponde ao pleno emprego. Por isso que, para atingir esse nível de pleno emprego, esse equilíbrio múltiplo único que corresponde ao pleno emprego, o governo teria que atuar, sobretudo com despesa pública, gastos e investimentos públicos. Só há um único equilíbrio e ele corresponde ao pleno emprego, mas o sistema econômico é instável e, sem o auxílio da política econômica, comandada pelo governo, ele não pode atingir o pleno emprego por si mesmo. Um outro ponto de apoio aí dessa análise keynesiana. Nós vamos avaliar a questão de equilíbrios múltiplos quando analisarmos a questão das expectativas. É uma outra aula, um outro vídeo, e também análise do desemprego e da rigidez salarial. Aí a gente vai ver na sequência desses vídeos aqui. Nas expectativas a gente vai ver em outro vídeo, separado, é uma aula separada. Para simplificar a exposição,
nós vamos nos concentrar na estabilidade versus total instabilidade, a questão da estabilidade plena e, por outro lado, a total instabilidade. São os casos extremos, né? Estabilidade plena versus total instabilidade. Só que nós vamos interpretar qualquer tendência para a instabilidade total com suporte analítico para a proposição mais geral de que o processo de ajustamento entre equilíbrios plenos é prolongado. Então, qualquer tendência para a instabilidade total, nós vamos usar a proposição mais geral de que o processo de ajustamento entre os equilíbrios plenos demora, é lento, sujeito a crises, como nós vimos, né? Então, esse ajuste é lento, é uma visão, novamente, keynesiana. É interessante notar que esse assunto do curso e o tópico sobre expectativas, que nós vamos ver numa aula separada, estão bastante relacionados. Um dos nossos propósitos aqui é analisar as especificações alternativas do mercado de trabalho, olhar as visões alternativas do mercado de trabalho para os clássicos ou neoclássicos e keynesianos, e salários nominais perfeitamente flexíveis para os neoclássicos e os salários nominais perfeitamente fixos para os keynesianos. Para deixar explícitas aqui as causas do desemprego nas duas visões, nas visões neoclássica e keynesiana. O tópico do curso sobre expectativas vai apresentar a próxima questão lógica. O aumento da flexibilidade de preços e salários diminui a quantidade de desemprego que vem após uma queda da demanda agregada? Né? Será que aumentando a flexibilidade de preços e salários, essa maior flexibilidade, ela reduz a quantidade de desemprego que vem depois de uma queda da demanda agregada? Então você está pensando numa queda da demanda agregada que gerou desemprego. Será que aumentando, fazendo políticas que aumentem a flexibilidade de preço e salário, será que o desemprego ele cai com essa maior flexibilidade de preços e salários? Essa é uma questão que a gente vai ver, né, quando trabalhar expectativas. A maioria dos economistas supõe que sim, que melhores políticas que levem uma maior flexibilidade de preços e de salários contribui para a queda do desemprego decorrente de uma crise, de uma queda na demanda agregada. Só que Keynes afirma que não. Então, esses dois tópicos do curso, né, expectativas e esse tópico aqui, keynesianos e clássicos, se nós tomarmos eles em conjunto, a gente estende o modelo de oferta agregada e demanda agregada, que é também uma aula que nós vamos ver também. Então, essas três aulas são centrais para entender o núcleo básico, né, da teoria macroeconômica. Né? Demanda agregada, oferta agregada, keynesianos e clássicos e expectativas. E possibilita investigar duas considerações que fazem a convergência macroeconômica mais problemáticas. As duas considerações são, primeiro, como as empresas reagem à rigidez de preços, como elas enfrentam e reagem às questões de preços rígidos. Outra questão, as restrições das vendas e variações dos agentes nas expectativas inflacionárias. Né? Outro ponto também, como as empresas se defrontam com restrições nas vendas e com as oscilações nas expectativas inflacionárias dos agentes. Então, o mercado de trabalho com salários flexíveis começa aqui. Nós temos a curva IS, que é essa curva aqui, a renda, consumo, 1 menos K, esse K minúsculo ali é a alíquota de imposto de renda, tá? Esse K minúsculo. O Y ali é a renda, novamente, então ali o C vezes 1 menos K é a renda disponível, né? Subtraída dessa alíquota do imposto de renda, menos I, que é um investimento, né? O I em função do I minúsculo, que é a taxa de juros nominal, tá certo? Mais o G, que é a despesa pública, o gasto público, o gasto do governo. Tá? Essa aqui é a curva IS. Cai a alíquota de imposto de renda proporcional. Agora a curva LM, ela é dada ali, L é a demanda por moeda, que depende da renda, positivamente da renda, quer dizer, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda,
e a taxa de juros nominal, que afeta negativamente a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros nominal, menor a demanda por moeda. Né? Aqui é uma ideia neoclássica, tá? Porque a demanda por moeda no modelo neoclássico ela é motivada sobretudo por transações, a demanda por moeda por transações. Então, aumentando a taxa de juros, há um estímulo para as pessoas pouparem, ou seja, comprarem títulos. Né? Poupar no modelo neoclássico é basicamente comprar títulos. Então, se as pessoas compram títulos com juros maiores, elas deixam de demandar moeda para transações, né? E passam a guardar mais dinheiro. Né? Isso aqui de um lado a gente tem L, Y, I ali, que é a demanda por moeda. Do outro lado a gente tem a oferta real de moeda, M, que é a oferta nominal de moeda, oferta monetária, dividido por P, que é o nível de preços. Então M sobre P é o saldo real monetário, ou oferta real monetária, oferta real de moeda. Tá? Então ali é uma curva LM, que é o equilíbrio no mercado monetário. Ali demanda por saldos reais monetários, L, Y, I. Né? Aqui nós temos uma função de produção, tá? Uma função produto ali, Y, a gente entende ali como se fosse produto. Né? Y pode ser renda ou pode ser produto, como nós sabemos. Né? Então, eu vou supor aqui que é produto. Então, o produto agregado, né, que é Y, é uma função de N, que é o nível de emprego, e do estoque de capital, tá? Que é K maiúsculo. Não confunda com K minúsculo, que é a alíquota do imposto de renda. A demanda por mão de obra, nós temos ali salários nominais, salários monetários, que é W maiúsculo, tá? Nível de preços vezes FN, tá? FN é a derivada da função de produção. Tá? Então, o produto marginal do trabalho, a derivada da função de produção em relação ao trabalho, o produto marginal do trabalho. Então, W, o salário monetário, é uma função do nível de preços vezes o produto marginal do trabalho. Tá? E a oferta de mão de obra, a gente tem ali o salário deduzido da alíquota de imposto de renda, né? Então seria o salário disponível, vamos chamar assim, né? O salário nominal disponível, que é o equivalente à renda disponível, né? É o salário que sobra depois de pagar os impostos, o salário líquido dos impostos, né? E é o nível de preços, igual ao nível de preços, vezes a oferta de trabalho. Tá? Oferta de mão de obra, oferta de trabalho. Então nós temos essas equações. Aí tem as variáveis, né, descritas, já falei, salários nominais, nível de emprego e investimentos em bens de capital. Variações no investimento não dependem de variações no produto. Tá? G e M são variáveis exógenas. G, nível de gastos, reparem ali, ó, o nível de gastos ali não está condicionado a nenhuma variável. O I está condicionado à taxa de juros nominal, mas não está condicionado ao produto. Então, como a gente falou aqui, o investimento não depende de variações do produto, depende de variações na taxa de juros nominal. E G e M são variáveis exógenas, quer dizer, elas caem de paraquedas, vamos dizer assim, no sistema, nesse sistema que a gente mostrou. Elas são variáveis que não são determinadas dentro do sistema, são determinadas de fora para dentro. Né? G é determinado pelo governo, né? E M também é determinado pelo governo, no caso, a autoridade monetária que determina M, que é o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional. Né? Os dois, na verdade. Trabalhadores se preocupam com o salário real, descontado do imposto de renda, né? Não sofrem ilusão monetária nem má mentalidade tributária. Quer dizer, eles se preocupam com o salário real descontado do imposto de renda, como está aqui. Né? Ali a gente está vendo aqui, no final, na última linha, W é igual a 1 menos K, descontado do imposto de renda. Né? E se você dividir, passar o P para o lado esquerdo da equação, você vai ter W, 1 menos K, dividido por P, igual a SM. Então é o salário real, W sobre P, salário real. M sobre P, oferta monetária real. Então W sobre P, salário real. Descontado do imposto de renda, porque eu descontei ali o Kzinho, né? O K minúsculo, a alíquota de imposto de renda.
Então, os trabalhadores não sofrem de ilusão monetária, nem mesmo de má mentalidade tributária. Eles admitem, consideram o pagamento de imposto, eles sabem que tem que pagar imposto de renda, e também não sofrem de ilusão monetária, porque eles olham o salário real, não olham o salário nominal. Eles entendem o nível de preços, que é P. Então, eles não sofrem de ilusão monetária. Eles sabem que o salário deles, nominal, monetário, é corrigido, é depreciado pela inflação, né? Ou é aumentado pela deflação, né? Então, eles não sofrem ilusão monetária. Se eles não soubessem disso, se eles não soubessem, não considerassem o efeito inflacionário sobre seus salários, aí sim eles sofreriam de ilusão monetária. 5, a equação 5 pode ser expressa assim, é como eu estava falando, né? Passando o P para o lado, aqui a gente tem o P antes, ó, o P está aqui, ó, estou oscilando ali a equação 5 para destacar. Então 5 ali, ó, se eu passar o P para o lado esquerdo da equação, eu tenho o salário real, como está aqui, né? Salário real deduzido do imposto de renda. É igual a oferta de trabalho. Portanto, a equação acima diz que a oferta de mão de obra de trabalho depende do salário real descontado do imposto de renda. Cai a alíquota de imposto de renda, P é o nível de preços, que é definido de forma exógena pelo mercado, em concorrência perfeita. Então, SN é positivo. A inclinação da curva de oferta de mão de obra de trabalho é positiva. Essa inclinação é positiva, tá? A produtividade marginal do trabalho é positiva e igual ao salário real descontado do imposto de renda. A produtividade marginal do trabalho é positiva e igual ao salário real descontado do imposto de renda. Então, nós temos isso aqui, né? Combinando as duas equações abaixo, esse π aqui está meio apagado aqui, mas é o π E, tá? É a inflação esperada. A inflação esperada é igual a zero. Essa aqui é a identidade de Fischer, que diz que a taxa de juros nominal, I minúsculo, é igual à taxa de juros real mais a inflação esperada. Se eu considerar que a inflação esperada é igual a zero, eu tenho a taxa nominal igual à taxa real. Tá? Eu estou supondo aqui expectativas estáticas, né? Eu estou dizendo que os agentes não têm expectativas sobre uma alta de preços nem sobre uma queda de preços. Eles acham que os preços vão continuar como estão. Isso chama-se expectativas estáticas. Então, o PE, a inflação esperada, a expectativa de inflação, é zero. Se PE é igual a zero, eu zero isso aqui, então fica I igual a R. I minúsculo, taxa de juros nominal, é igual a taxa de juros real. Então, a inflação esperada é igual a zero, hipótese de expectativas estáticas. A alíquota de imposto de renda se situa entre 0% e 100%. Isso aqui é um pressuposto bem óbvio, né? A alíquota não pode absorver toda a renda e não pode absorver nenhuma renda, quer dizer, ela existe, né? Existe uma alíquota, então ela é positiva, né? E ela é menor que 1, porque se fosse igual a 1, ela absorveria toda a renda, o governo arrecadaria toda a renda, o que também é uma hipótese absurda. Então ela é menor que 1 e maior que 0%. Menor que 100%, melhor dizendo, e maior que 0%. As variáveis endógenas são o produto, Y, o nível de emprego, N, a taxa de juros nominal, I, minúsculo, o nível de preços, P, e o nível de salário nominal, ou monetário. São as variáveis endógenas, são determinadas pelo próprio sistema. E as variáveis exógenas, que são determinadas fora do sistema, são o nível de gastos do governo, que é determinado pelo próprio governo, né, pelo Ministério da Economia e pelo Congresso, quando vota o orçamento público, né, a lei orçamentária. M é determinado pelo Banco Central e pelo CMN. O CMN vota o orçamento monetário, o Banco Central executa esse orçamento monetário. Então, na prática, quem determina M é o CMN, só que do CMN faz parte o Banco Central do Brasil, né? O presidente do Banco Central do Brasil faz parte do CMN. Então, na prática, são os dois que determinam M, a oferta monetária, oferta não real, oferta nominal, né, de moeda, M. A oferta real é M sobre P, lembrem disso. E K minúsculo é a alíquota de imposto de renda, que também é determinada pelo governo, né, pelo Ministério da Economia e pelo Congresso também, que vota essa alíquota. E o estoque de capital, que é determinado por fatores passados, né?
pela história, pelo processo de acumulação de capital ao longo de décadas passadas, né? São variáveis, então, exógenas, não são determinadas dentro do sistema. O sistema é recursivo, quer dizer, você vai fazendo processos de substituição de equações, você vai calculando uma equação, aí insere aquela equação na outra, substitui na outra. Então, é um sistema resolvido por vários processos de substituição. Isso chama-se matemática recursiva, ou sistema recursivo, né? A gente vai recorrendo a equações passadas que vão sendo modificadas e vão sendo substituídas em outras e assim por diante. Dada uma alíquota, aqui está errado, dada uma alíquota do imposto de renda exógena, a demanda por mão de obra, equação 4, e a oferta de mão de obra, equação 5, determinam N, que é o nível de emprego, e W sobre P, que é o nível de salários reais. Então, se eu tenho um casinho, uma alíquota de imposto de renda exógena, a demanda por mão de obra, equação 4, e a oferta de mão de obra vão determinar N, que é o nível de emprego, e vão determinar o salário real. Tá? Então, a equação 4, que é essa aqui, essa equação 5, né? Casinho entra aqui, né? Se eu tenho essa alíquota, eu jogo aqui, tá? E aqui, equação 4. Equação 4, essa aqui, que entra ali, né, a produtividade marginal do trabalho, né? E aí eu vou ter o salário real também, que é W sobre P. Tá? Então, voltando lá, conhecendo o nível de emprego, que foi determinado por esse processo, e sendo exógeno o investimento em capital, os investimentos em capital, eu substituo na função de produção, que é a equação 3, que é essa aqui. Vamos lá na equação 3, essa aqui. Eu substituo o N aqui, na equação 3, e acho o produto. E determinamos o nível de produto. Inserimos o nível de produto na equação 1 e 2 e SLN. E como eu tenho GM, Kzinho e K maiúsculo exógenos, eu encontro a taxa de juros e o nível de preços. Tá? Então eu acho o produto, né, com o processo já descrito, insiro o produto na IS e na LN, aqui, voltando lá, insiro o produto aqui na IS e na LN. Tá? Insiro o produto aqui e aqui. E aí vou achar o nível de taxa de juros nominal. Acho o nível de taxa de juros nominal, que é I, minúsculo, né? E o nível de preços. Então, avaliando 4, equação 4, pegando a equação 4 aqui, recuperei ela, passei o P para o lado esquerdo, e aqui eu tenho salário real, né, igual a produtividade marginal do trabalho, que é Fn. É a derivada, primeira derivada da função de produção. Tá? Derivei aqui, Fn. Agora eu pego a equação 5, que é a equação... Essa aqui é a equação da demanda por trabalho. Agora eu pego a equação da oferta de trabalho, que é essa equação 5 aqui. Pego a equação 5, né? Passo de novo para cá o nível de preços, para cá. Separo, né, W sobre P sobre 1 menos K sobre P. Pego esse W sobre P aqui, que é igual a Fn, e jogo aqui, substituo. De novo, sistema recursivo, né? Pego esse pedaço aqui, substituo aqui. E aí vou ter aqui produtividade marginal do trabalho, vezes 1 menos alíquota sobre P. E tenho aqui a nova equação, né, da oferta de trabalho. Temos uma oferta de trabalho aqui, considerando a produtividade marginal do trabalho. Tá? E aí eu igualo Sn
a W sobre P. Por que eu igualo? Porque W sobre P é o salário real, né? Que é igual à produtividade marginal do trabalho. Isso aqui é demanda por trabalho, e aqui é oferta de trabalho. Então, estou igualando oferta e demanda por trabalho. Aqui, igualei a demanda por trabalho desse lado, que é dada pelo salário real, e igualei aqui, né, a oferta de trabalho. SN, ó, passei SN para cá. SN sobre P, passei para cá o SN sobre P. E tenho aqui a produtividade marginal do trabalho vezes 1 menos K, tá? Que é o salário real. Deduzi, então, 5 linhas, que é essa equação 5 linhas. Igualo 4 linhas e 5 linhas. E acho aqui, deduzo a equação 6, que é a condição de equilíbrio no mercado de trabalho. A produtividade marginal do trabalho, que é FN, é igual à oferta de trabalho, né, dividido pela alíquota, né, deduzido da alíquota do imposto de renda, considerando a alíquota do imposto de renda, ou menos K, Kzinho. Né, tá? Que é a equação de equilíbrio no mercado de trabalho. Observe que tanto o estoque de capital, que ele é obtido pelo passado, né, pelo processo de acumulação de capital ao longo de décadas, como eu falei. Então, ele vem do passado, ele é exógeno. E a alíquota de imposto de renda, que é o Kzinho, são definidos de forma exógena. Então, se eu tenho o estoque de capital e tenho a alíquota de imposto de renda, eu consigo achar a oferta de trabalho, né, e a produtividade marginal do trabalho. Então, sendo K e Kzinho exógenos, temos que a equação 6 determina N, que é o nível de emprego no mercado de trabalho, como eu tinha falado. Tá? Então, se eu tenho o K aqui, esse K, estoque de capital, K maiúsculo, e o K minúsculo, né, eu consigo achar o nível de emprego do mercado de trabalho. Substituo o N na equação 3, que é a função de produção, e eu encontro o produto. Eu recupero 3 aqui, essa equação da função de produção, está aqui, peguei de volta, né? E aí jogo o N ali. O estoque de capital eu já tenho, então tenho aí o produto. Encontro o produto nesse sistema que é o sistema clássico. Sistema clássico ou neoclássico, né? É o modelo neoclássico de determinação do produto ou modelo clássico, né? Keynes chamava, como eu falei, os neoclássicos de clássicos. Né? Mas no fundo é neoclássico mesmo. Eu prefiro o nome neoclássico. Vou usar a partir de agora o nome modelo neoclássico. Tá? Temos assim então a chamada dicotomia clássica. O que é a dicotomia clássica? As variáveis reais, nível de emprego e produto, são determinados somente pela oferta agregada. AS, Aggregate Supply, que é oferta agregada. Substituindo o produto na equação 1, que é a equação da IS, e em 2, que é a equação da LM, eu encontro a taxa de juros nominal e o nível de preços. Então, a dicotomia clássica, as variáveis nominais I minúsculo, taxa de juros nominal e nível de preço são determinadas pela demanda agregada, de forma residual. Eu encontro no final do processo, como resíduo. Tá? Então, as variáveis reais são determinadas pela oferta agregada. A oferta agregada determina as variáveis reais N e Y. Tá? Já as variáveis nominais são determinadas pela interação da curva IS com a curva LM e são determinadas de forma residual. Então, recuperando 1 e 2, a IS e LM, eu tenho aqui, ó, IS de um lado, aqui, 1, e LM 2 ali. Tá? Recuperei as duas equações. A noção de dicotomia clássica diz respeito a um conceito da economia neoclássica. Diz que as variáveis reais e nominais podem ser analisadas de forma separada. Assim, as variáveis reais, como produto e taxa de juros reais, podem ser analisadas sem levar em conta as suas correspondentes nominais, que é o produto nominal e a taxa de juros nominal. Então, o PIB real e outras variáveis reais podem ser deduzidas sem nós sabermos os níveis de oferta nominal de moeda ou a taxa de inflação. Essa é a ideia da dicotomia clássica. Nós não precisamos saber a oferta nominal de moeda, o M, e a taxa de inflação, o PI, para deduzir o PIB real e as outras variáveis reais.
Nesse caso, então, nós temos a chamada neutralidade da moeda, do dinheiro, né? A oferta monetária nominal e a taxa de inflação, que são variáveis monetárias, elas são neutras, elas não importam decisivamente para eu determinar o PIB real e outras variáveis reais. Então, as variações monetárias, nível de preços, inflação, N, afetam só o nível de preços e não afetam as variáveis reais. Tá? Então, variações monetárias na oferta de moeda, por exemplo, afetam o nível de preços, mas não afetam as variáveis reais. A concepção de dicotomia clássica fez parte do que Keynes chamou de pensamento clássico, e eu chamo de neoclássico, que eu acho o nome mais apropriado. Mas Keynes referiu-se a todos os economistas que criaram o modelo neoclássico como clássicos, como já mencionei. A moeda era vista como um véu. Atualmente, os economistas novos clássicos também admitem que a moeda é neutra no longo prazo. Os novos clássicos, a gente vai ver no final do curso. Na análise clássica e neoclássica do emprego e do produto, todas as variáveis são inicialmente expressas em termos reais e em preços relativos. O nível de preços, P, é uma variável nominal, mas o nível de preços relativos é uma variável real, não é nominal. Tá? Então, a estrutura de preços relativos, um preço comparado com o outro, né? Ou, por exemplo, comparando o preço de um computador com o preço de um livro. Né? Então, você pode pensar que cada livro custa R$50. Quanto custa um computador de R$2.000 em termos de livros? Isso é a estrutura de preço relativo. Você está comparando um computador, medindo o valor de um computador em termos do valor de uma unidade de livro, que seria R$50 aproximadamente. Tá? Isso é preço relativo. Já o nível de preços, que é o índice de preços, por exemplo, IPCA, aí é uma variável nominal, mas a estrutura de preços relativos é uma variável real. Porque assume-se que quando o nível de preço sobe, todos os preços sobem em igual magnitude. Então não existe desequilíbrio de preços relativos. A estrutura de preços relativos se mantém. Quando a inflação sobe 10%, por exemplo, todos os preços sobem 10%. Então, a comparação de um preço com outro, de um preço de um produto com o preço de outro produto, se mantém. Tá? Essa é a ideia. O produto, então, é a função do emprego e da tecnologia de produção, que são variáveis reais. O nível de emprego depende do salário real, variável real, o qual depende, por sua vez, das forças de oferta e demanda de trabalho, mercado de trabalho, variáveis reais também. Para determinar o nível absoluto de preços e salários, a teoria quantitativa da moeda, em uma das suas formas, a gente vai ver depois, mais adiante, essas formas, é introduzida de forma separada na análise. Aí entra a teoria quantitativa da moeda de forma separada, para determinar o nível absoluto de preços e salários. Isso implica que a moeda é neutra, ela não gera efeitos nas variáveis reais. Para Keynes, a moeda não é neutra. Para os neoclássicos e novos clássicos, ela é neutra. Para os novos clássicos, no longo prazo. Para os neoclássicos, em qualquer prazo. Para Keynes, ela não é neutra. Ela pode ser demanda por moeda, para ser entesourada. Você pode guardar a moeda, tá? Em contas bancárias que não são remuneradas com juros. Você pode tirar a moeda de uma conta remunerada por juros e deixar numa conta não remunerada por juros. E se todo mundo fizer isso, o juro sobe, porque você está diminuindo a oferta de poupança. Então, você diminui a oferta de poupança, o juro sobe e as pessoas depois voltam e aplicam com juros mais altos. Seria um motivo especulativo. Para Keynes, isso pode acontecer. Tá? O que essa ideia violaria a lei de Sé aplicada ao mercado financeiro. Né? A moeda neutra, o pressuposto da moeda neutra, nada mais é um pressuposto para garantir a lei de Sé, a oferta cria sua própria demanda, no mercado monetário e financeiro. Tá? E Keynes não adota a lei de Sé, Keynes adota o princípio da demanda efetiva, então ele não aceita a neutralidade da moeda. Esta preferência pela liquidez, que é você tirar a moeda, né, das contas bancárias, guardar a moeda, melhor dizendo,
em contas bancárias que não são remuneradas com juros, para guardar a moeda simplesmente, preferir liquidez, não guardar. Quando você investe em um título qualquer, você abre mão de uma parte da liquidez para ser remunerado por juros. O juro é um prêmio pela renúncia à liquidez. Quando você deixa de ter dinheiro, você empresta para alguém, você está abrindo mão de uma liquidez. Então, quando você tira esse dinheiro de um título e guarda numa conta que não tenha remuneração com juros, você está preferindo a liquidez, está optando por mais liquidez, por dinheiro em espécie. E essa preferência pela liquidez é aumentada em períodos de incerteza. Os motivos portfólio e precaução, que são admitidos na teoria keynesiana, podem gerar falhas na demanda efetiva para bens e serviços. Desculpem, vou beber uma água aqui. Então, continuando, os motivos portfólio e precaução, que são admitidos na teoria keynesiana, eles podem gerar falhas na demanda efetiva para bens e serviços. Quer dizer, esses dois motivos, portfólio e precaução, eles violam a lei de Sé. E é intencional isso, porque Keynes ele adota o princípio da demanda efetiva. Isso gera desemprego, que é uma ideia que contraria a noção de neutralidade de moeda e de lei de Sé aplicada aos mercados financeiro e monetário, como eu já falei. Mas a posição keynesiana foi atacada pelos monetaristas. Eles defenderam a noção de expectativas racionais, que nós vamos ver em aula separada. Quer dizer, o comportamento econômico é influenciado por variáveis reais e nominais para os monetaristas. Isso significa que, fora do curto prazo, no qual a percepção dos eventos pode ser formada de forma equivocada, a moeda determina os valores nominais, fora do curto prazo. Mas ela não terá influência em variáveis reais, como o produto real e nível de emprego. Assim sendo, para os monetaristas, a concepção da dicotomia clássica continua válida. A equação 6 ela é satisfeita para qualquer nível de preço. A equação aqui da oferta de trabalho, do lado direito da equação, do lado esquerdo a produtividade marginal do trabalho. A curva de oferta agregada ela é vertical, né? Aggregate Supply ou oferta agregada, OA. Né? Ela é vertical. Então nós temos isso aqui, a demanda agregada a partir da ISLM. Nós temos ali a LM, né? Aqui, peraí. A LM, aqui com aumento de preços, né? O preço sobe, tá? Aqui a LM vai se contraindo e os juros, a taxa de juros vai subindo. Né? E aqui quando eu rebato essa curva para a curva de demanda agregada, eu tenho, né, o PIB, a renda, o PIB caindo e o nível de preço subindo. Tá? Isso aqui pode ser consequência de uma expansão monetária, por exemplo. Né? Uma política monetária expansionista vai aumentar preços pela teoria quantitativa da moeda, os preços vão subindo aqui na LM, vão contraindo a LM vai se deslocando para cima e um pouco para a esquerda, né? Então vai se recolhendo, vai se contraindo, a taxa de juros sobe e o nível de preço sobe na curva de demanda agregada aqui. E o nível de renda cai, o nível de PIB, produto cai. Recuperando a equação 1 da curva S, calculando seu diferencial total. Vamos pegar a equação 1 da curva S, que é essa equação aqui, calculo o diferencial total, derivei aqui, né, diferencial total, derivada total aqui, né? Aqui fica, desculpem, aqui fica dy, aqui fica CYD, que é a derivada do consumo disponível, né? Derivada de y aqui. Aqui I maiúsculo e minúsculo, que é a derivada, né,
a derivada do investimento em relação à taxa de juros, aqui a derivada do consumo em relação à renda disponível, aqui a derivada do investimento em relação à taxa de juros, DI aqui, e DG, derivada do gasto do governo. Agora eu recupero a equação 2, que é a curva LN, e calculo o seu diferencial total. Calculei o diferencial total aqui. Aqui a derivada da demanda por moeda em relação à renda, derivada da demanda por moeda em relação à taxa de juros nominal, né? E aqui a derivada dessa fração. Tá? Então aplica-se aqui a regra do quociente da derivada aqui, né? Derivada do quociente, melhor dizer. Aplica aquela regra aqui. Então fica PDM menos MDP sobre P2. Né? Aí eu adoto um pressuposto, que as variáveis exógenas, que são G e M, né, a política fiscal monetária, são estáticas. Então não houve aumento de despesa pública, nem redução, nem houve aumento nem redução da oferta monetária. Então eu adoto aqui que a política fiscal e monetária são estáticas. Aí eu vou, isso aqui vai ser zero, por exemplo, né, o DG vai ser zero também. DG aqui, ó, esse DG aqui vai ser zero. Eu vou simplificar esse sistema com esse pressuposto. Tá aqui, ó, perdi o DG, aqui tinha um DG. Aqui tinha a equação 7, virou 7 linhas, sem o DG. Aqui o DG aqui. O DG está aqui na equação 7. Agora sem o DG, ficou aqui. E essa equação, a equação 8, vai ficar também sem o DM aqui. Então vai ficar assim. A equação 7 muda para 7 linhas e a equação 8 vira 8 linhas. Tá? Dado esse pressuposto de que as políticas fiscal e monetárias são estáticas, quer dizer, elas não se alteram, nem aumentam nem diminuem. Tá? E agora eu trabalho essa equação 8 linhas, eu passo o L, I, DI, mantenho o L, I, DI nesse lado esquerdo e passo o L, Y, DY para o lado direito, né, com sinal negativo. Aí agora eu divido tudo isso por LI e fica o DI aqui. Tá? Isolei o DI, na verdade, do lado esquerdo da equação. O DI que é a derivada da taxa de juros, a variação da taxa de juros, né? Que é a variação da taxa de juros, que é dada por essa equação aqui. Tá? Então achei a variação da taxa de juros aqui. Agora eu recupero a equação 7 linha, que é essa aqui, né? 7 linha. Recupero aqui. Aqui. E insiro a equação 7 linha na equação anterior, que é essa aqui, ó. Cadê o DY aqui? Tá vendo o DY aqui? Tá aqui o DY. O DY tá aqui. Eu vou inserir aqui, nesse DY aqui, né, na equação da variação da taxa de juros nominal, do DI. Né? Então, insiro aqui, ó. Coloco aqui. Repara que fica grande aqui, né? Aliás, desculpe, falei besteira. Na verdade, eu insiro essa equação DI na equação 7 linha, que é essa aqui. Eu insiro a equação DI na equação 7 linha. Aqui. Essa aqui. Eu vou inserir aqui no final. Tá? Então vai ficar assim. Fica assim. DI fica aumentado aqui, né? Por conta daquela inserção. Aí faço alguns ajustes algébricos nessa equação aqui, né? Eu multiplico aqui, faço as multiplicações e tal, né? Multipliquei, né? Depois eu passo todo esse pedaço para cá, esse pedaço aqui do CYD, né? E do II, LY, DY, passo para cá, né? E isolo o DP/DI, que é a derivada do nível de preços em relação ao produto, o impacto da variação da renda no nível de preços.
tá? Então eu cheguei nessa equação aqui. Aqui, trabalhei ela. Esses ajustes vocês podem fazer depois, com calma, né? Tá? E trabalhei aqui e cheguei no final aqui. E agora eu estudo o sinal, que é a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Como é que eu sei que é negativo? Eu tenho que estudar o sinal dessa equação aqui. Tem que estudar o sinal. Então eu sei que o LY, o impacto da renda sobre a demanda por moeda, é positivo. Quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. O impacto da taxa de juros sobre a demanda por moeda é negativo. O impacto da renda disponível sobre o consumo é positivo. E eu sei que a renda menos a alíquota é positiva também, né? Porque a alíquota fica entre 0 e 1. Então isso aqui vai ser positivo. 1 menos algo entre 0 e 1, como nós já vimos. Então isso é positivo, 1 menos isso também é positivo, tudo isso aqui é positivo, isso é negativo, isso é positivo. Tá? Então positivo, né? Negativo, positivo. Aqui é negativo. Aqui o M é positivo, embaixo, e o P2 é positivo. Então aqui tem sinal negativo, então fica negativo. Tá? Então isso aqui tudo positivo, divide por negativo, negativo. Então aqui a inclinação da demanda agregada, da curva de demanda agregada, é negativa. O que faz sentido. A gente viu que a oferta agregada, ela é na inclinação aqui no modelo neoclássico tem uma inclinação específica. E já a inclinação da demanda agregada, ela é negativa. Tá? Aqui nós estudamos o sinal. Tá? Isso aqui é positivo. Positivo, positivo. 1 menos isso, positivo. Negativo com positivo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Mais positivo, positivo. Tudo isso aqui então seria positivo. Positivo com negativo aqui de baixo, negativo. Agora, o efeito de uma política fiscal expansionista, né? Se eu tenho um aumento da despesa do governo, esse aumento vai me deslocar a demanda agregada para cima e para a direita. Tá certo? Então, esse deslocamento faz com que, dado que a oferta agregada, como eu falei, tem uma inclinação específica, que ela é vertical, né? Então a oferta agregada ela é vertical, depende de variáveis exógenas, estoque de capital aqui e alíquota de imposto de renda aqui. Então, quando a demanda agregada ela se desloca para cima e para a direita, o que vai ocorrer é aumento de preços. Então a gente tem essa dinâmica aqui. A oferta, a expansão de gastos do governo desloca a demanda agregada para cima, aumenta os preços. Aumentando os preços, cai a oferta real de moeda, porque aumentou o P, então aumentou o denominador, caiu a fração. Aumentou o P aqui, então cai MP. M sobre P, que é a oferta real de moeda. A oferta real de moeda caindo, LM vai para cima. LM vai para cima, aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, como o investimento depende só da taxa de juros, o investimento cai. Né? E a renda fica constante, quer dizer, a renda aqui ela não se alterou. Esse efeito chama-se crowding out, quer dizer, efeito de deslocamento. Crowding out, que é efeito de deslocamento. Quer dizer, o aumento na despesa do governo, o impacto do aumento da despesa do governo sobre o produto é igual a zero. Ele deslocou investimento. Se aumentou a despesa do governo, o gasto do governo aqui aumentou, mas o investimento privado caiu. Ele deslocou investimento privado. Então, esse aumento do governo, o efeito na demanda agregada é compensado pela queda do investimento. Então, o saldo líquido, o efeito líquido é zero. Isso é efeito de deslocamento. Tá? O efeito foi só aumentar preço. Os preços subiram aqui. Agora, uma política monetária expansionista. Nesse caso, eu tenho aqui um aumento da oferta de moeda, a demanda agregada vai para cima e para a direita de novo. Antes foi pelo aumento do gasto público. Agora vai pelo aumento de M. Então eu tenho aumento de M aqui, a demanda agregada vai para cima, o nível de preço sobe. Como M subiu e o preço subiu também,
MP ficou constante. M subiu e preço subiu também. Então, MP ficou constante. LM não mudou. Então, se a LM não mudou, a taxa de juros e a renda ficam constantes. Quer dizer, o efeito de uma expansão monetária sobre a renda é nulo. De novo, variáveis monetárias não impactam em variáveis reais. Tá? Dicotomia clássica. Agora, o efeito de uma redução da alíquota do imposto de renda. É um efeito parecido. Só que agora a gente tem uma situação diferente, porque o efeito da política fiscal expansionista, por causa do efeito de deslocamento, é nulo sobre a renda. Já o efeito da redução da alíquota, ele não é nulo. Tá? Por quê? Ele pode ser um ou pode ser outro, depende. Tá? Por exemplo, se cai a alíquota do imposto de renda, a demanda agregada vai para cima e para a direita. Tá? Vai para cima, desculpe. Ela vai para cima. E a oferta agregada, que depende também da alíquota, como está aqui, ela vai para a direita. Se cai o imposto, os produtores produzem mais e aumentam a oferta. Então aumentou, nesse caso, o efeito aqui, né, é de um aumento da renda, um aumento do produto. Tá? O efeito é negativo, caiu a alíquota, aumentou o produto. Então, o impacto da alíquota do imposto de renda sobre o produto é negativo. É inverso. Né? Caiu a alíquota, aumentou o produto. Se a alíquota tivesse subido, cairia o produto. Né? Então, aqui, a oferta agregada se deslocou para a direita. E a demanda agregada subiu, o preço subiu. E o preço sobe. Mas se a demanda agregada se deslocar mais, né, se ela se deslocar mais do que o deslocamento da oferta agregada, aí sim, né, o preço sobe mais. Se houvesse um deslocamento similar, esse efeito poderia ser diferente. Tá? Aqui é a mesma coisa. Não, é diferente. Peraí. Aqui, se a demanda agregada se deslocar mais, o efeito é negativo. Mas se a demanda agregada, o nível de preço pode cair se a demanda agregada, se a oferta agregada se deslocar mais. Se a oferta agregada se deslocar mais do que a demanda agregada, o nível de preço pode cair. Então, o efeito sobre o nível de preços vai depender do tamanho do deslocamento da oferta agregada e do tamanho do deslocamento da demanda agregada comparados. Tá? Se a oferta agregada se deslocar mais, o nível de preços, né, cai. Se a oferta agregada se deslocar menos, ou a demanda agregada se deslocar mais, o nível de preço sobe. Tá? Esse é efeito. Então, o efeito de um corte na alíquota do tributo sobre o nível de preço é incerto. O Alan Blinder, ele, em 73, ele assume que o efeito é negativo sobre os preços. Para os supply-siders, que são os economistas do lado da oferta, que tiveram o seu auge no governo Reagan dos anos 80, Reagan foi o presidente dos Estados Unidos, né? Ronald Reagan, presidente republicano dos anos 80. Esses economistas, segundo eles, a gente tem o seguinte, que o efeito deslocamento aqui, DYDG e DYDM é igual a zero, mas o efeito de um corte de imposto de renda, ele é negativo. É negativo sobre o preço. Então, se você cortar a alíquota de imposto de renda, você vai ter aumento de preço. Tá? Efeito negativo. Eles assumem isso. Porém, o efeito é incerto. Como eu falei, depende do deslocamento da oferta agregada e da demanda agregada. Então, a política de redução do orçamento equilibrado. Nós temos uma redução de alíquota e uma redução de gasto. A alíquota, quando reduz, a AD, a demanda agregada, vai para cima. E quando o G cai, a AD volta para baixo. Então você tem a demanda agregada constante. Você aumentou a renda e reduziu o preço. Essa é a política de redução do orçamento equilibrado. Um compensa o outro. Tá? E a S vai para a direita. Então você tem a redução de preço aqui. Tá? Seria isso aqui. A oferta agregada se expande e a demanda agregada não se expande porque você teve, né,
a queda de gasto, ou melhor, aqui, a queda de gastos compensando a queda de arrecadação. Então você tem aqui a demanda agregada fica constante e a oferta agregada se expande. Então cai o nível de preço e o PIB aumenta. Essa é a política de redução do orçamento equilibrado. A política monetária contracionista. Eu tenho uma redução de M, né, que cai o nível de preço. Então, quando se reduz M, a demanda agregada se contrai, tá? A oferta agregada está constante, que não depende de variáveis nominais, né? E aí a demanda agregada se contrai e o nível de preços cai. E o PIB se mantém constante porque a oferta agregada é vertical. Agora um pacote com redução de imposto de renda, redução da oferta monetária e gasto constante, financiados por emissão de títulos. Isso aumenta a dívida pública, porque você está gastando e o governo está reduzindo o tributo. Então ele está reduzindo o tributo, está aumentando o gasto e está reduzindo a oferta monetária, está financiando o gasto com emissão de títulos. Tá? Esse aqui seria um pacote desse tipo. Nós teríamos isso aqui. Tá? Mas aí eu vou ver isso aqui depois na próxima aula, essa abordagem gráfica do modelo neoclássico. Eu vou ver na próxima aula, no próximo vídeo. Tá? Esse vídeo aqui já tem quase 1 hora, né? Então vou parar por aqui e depois a gente continua no próximo vídeo com a abordagem gráfica do modelo clássico. Até o próximo vídeo, obrigado por me ouvirem.